Prezado ouvinte, vamos agora retratar ou falar a respeito do capítulo número 4. Hoje em dia, esse capítulo número 4, ele está em evidência pelo seguinte, fala a respeito dos modais de transporte. Sabemos que o nosso Brasil ele é cortado de rodovias, apesar de hoje já existir alguns projetos para revitalização ou revitalizações de algumas ferrovias. Nesse capítulo em específico, vamos falar a respeito do modal rodoviário, aéreo, aquaviário, dutoviário, ferroviário, infoviário, que eu havia comentado no capítulo anterior, que é uma novidade, onde várias informações elas são disseminadas e precisam de um retorno rápido. E depois nós vamos entrar em maiores detalhes. Falarmos a respeito dos tipos de cargas, que isso é algo muito importante. Costumo dizer que cada carga tem a sua particularidade. Se nós estivermos falando de um produto em commodity, ele tem que ser transportado de uma determinada forma. Se nós falarmos de um veículo 0 km, que é transportado nas carretas cegonheiras, eles não têm um envelope, eles não têm uma embalagem. Então o cuidado tem que ser muito maior. Se nós vamos transportar alguns produtos líquidos e principalmente se são cargas que têm uma certa periculosidade, o que nós temos que fazer? Sabermos qual é o melhor formato de transportar e até os próprios transportadores, os motoristas, eles têm que ter alguns cursos que os habilitem a realizar esse transporte. Falar também da importância de algumas definições, falar a respeito do prestador de serviços logísticos ou das empresas que fazem também muito mais do que somente transportar. Armazenam esse material, elas ficam responsáveis em guardar esses produtos dos seus clientes, porém atendendo no momento correto. Ao falarmos a respeito do modal rodoviário, especificamente dizendo, percebemos que o nosso país ele precisa obter algumas melhorias com relação ao quê? Com relação a este modal de transporte. O livro, ele retrata alguns números para que os nossos ouvintes e leitores, principalmente, possam entender hoje a real situação em termos de percentual desses modais de transporte. Quando falamos em aquaviários, sabemos que temos alguns rios, alguns lagos, principalmente a parte marítima, a ser explorada pelo Brasil. Porém, o que chama mais atenção é a exploração de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim, do modal ferroviário, que pode transportar quantidades significativas de alguns produtos que até então são transportados por caminhão. E aproveitarmos também a cabotagem. Todos estes temas que eu estou relatando agora para vocês, eles fazem parte do nosso livro, do livro Logística Empresarial, uma visão local com pensamento globalizado, mas de uma forma mais detalhada. O que eu faço aqui nesse momento é realmente trazer ao conhecimento de cada um de vocês quais são os temas, quais são os títulos que o mesmo utiliza. E ainda falando a respeito do modal de transporte, onde destaca-se o modal infoviário, que eu havia comentado com vocês, que é uma grande novidade em termos de escrita em alguns livros. Esse, se eu não me engano, é o primeiro livro que retrata o modal infoviário, são as informações. Informações que até então eram transmitidas por carta, por alguns documentos, onde nós temos que ter uma internet ou um sistema via web mais robusto, mais bem incorporado, para transmitir essas informações. E a logística do mesmo, em questão do recebimento, ela é de grande importância, porque sempre da outra ponta existe uma outra pessoa, um outro profissional esperando a mesma para poder dar continuidade num processo, né? E o que falar dos prestadores de serviços logísticos ou dos operadores logísticos? Os operadores logísticos, ou prestadores de serviços logísticos, as características deles é a seguinte: geralmente empresas que transportavam os produtos, só que os seus clientes não queriam somente o transporte. Mais do que isso, queriam uma empresa ou desejavam uma empresa que cuidassem dos seus itens e fossem fazendo as distribuições dos mesmos à medida que os seus clientes fossem pedindo. O transporte, costumo dizer, é um dos pontos de maior relevância e importância para a logística. No próximo capítulo, que será o capítulo número 5, falaremos a respeito
da importância de estoque. E acredito que falaremos com certeza de um tema de grande relevância, que é a respeito da classificação ABC, que traz uma dúvida tão grande nas cabeças e mentes de empresários e gestores. Aguardo você.